Todos nós temos um tipo de gigante que se levanta contra a nossa vida. Alguns numa proporção, outros noutra proporção. Para alguns, talvez, aos olhos humanos, coisas que uma pessoa facilmente resolveria, algumas pessoas têm dificuldade, às vezes emocional, às vezes sentimental, e sempre temos dificuldades em algumas áreas da nossa vida. E eu acredito que todos nós, se pararmos e dermos atenção às palavras de Deus, nós podemos derrubar os nossos gigantes. Eu estou estudando com vocês a vida de Davi e sabemos que, apesar de Davi ser um homem tão determinado, um homem tão convicto de que Deus era com ele, ele também tinha um gigante na vida dele. Em Israel levantou-se o exército filisteu contra Israel. E quando se levanta esses inimigos, para nós, isso aqui tudo é uma maneira de simbologia para entendermos como que é a batalha espiritual. O exército do inferno, aqueles demônios caídos, eles querem a todo preço fazer com que você tenha medo deles, que você tenha medo das oposições que ele promove. E nesse caso, em Israel, o exército filisteu bateu de frente com o exército israelita. E quando surgiu esse homem chamado Golias diante de todo aquele povo, ele para à frente de todos e diz: se tiver um homem dentro de Israel que combata comigo, que lute contra mim, não será necessário mortes, não será necessário guerra entre todo este exército, porque será o suficiente. Se alguém me vencer, é automaticamente campeão e assim então se faz vencedor da outra nação. Então esse homem chamado Golias, ele tinha uma certa convicção, uma certa certeza em seu coração de que ele não perderia a batalha de jeito algum. Entendo eu que esse seja o papel, o propósito, essa é a palavra, o propósito do inimigo. Fazer com que você se sinta acuado, que você se sinta, talvez, a palavra talvez mais certa é amedrontado. Ele quer botar medo, através de um exame, através talvez de uma situação que está acontecendo na sua vida. Você está tendo problemas em casa, você está tendo problemas com as pessoas que você ama, está te abandonando, coisas que parecem crescer cada vez mais. Eu, apesar de entender que o diabo, ele sempre está disposto a colocar um contra o outro, colocar inimigos gigantes, mas as doenças emocionais, elas destroem as pessoas, a ponto de que elas se sentem solitárias, se sentem sozinhas. Veja que quantas pessoas fazem uma coisa tão fácil, tão simples de resolver, se tornar um grande gigante, se tornar um grande problema. Então, nós temos que ter uma cautela pela palavra, pela fé, para encarar as coisas. Quando esse exército se levanta, o Saul então convoca todo o exército. E nessa convocação, isso está em 1 Samuel 17, eu não vou ler todo o texto com vocês, eu vou ler a partir do versículo de número 20, a partir do versículo de número 22 eu vou começar com vocês. Aliás, versículo 12, 22 depois. A gente precisa entender uma das coisas mais importantes para uma batalha. Você tem que se preparar. Saul levantou todo o exército, incluindo também 3 filhos de Jessé, os 3 irmãos mais velhos de Davi. Quando eles vão para essa batalha, Davi fica em casa, nem lembrado foi para que fosse a guerra. Lembrando que já nesses dias a unção de Deus já estava sobre Davi. Eu sempre digo para as pessoas, mesmo quando você já se converteu, que você foi para a igreja, que você se batizou, você aceitou Jesus Cristo, é um posicionamento que você teve, você tomou a diferença mesmo, a mudança aconteceu partindo do princípio que você, a partir de agora, você é de Jesus. Então, o que me chama a atenção é, mesmo quando você anda com Deus, você pode ser excluído. Você pode ser esquecido, você pode também passar por limitações. E Davi foi esquecido, não foi lembrado, não chamaram Davi para a guerra porque acharam ele fraco, acharam que ele não tinha capacidade para fazer tal coisa.
E eu digo para você que na nossa vida não é diferente. Muitas pessoas, elas não reconhecem, elas não entendem aquilo que Deus capacitou você para fazer. E eu sempre digo, não deixe que ninguém diminua você. Não deixe que ninguém diga quem você é. Você pode sim chegar a lugares altos se você aprender a ouvir a voz de Deus. E Davi foi esquecido. Só que um dia o seu pai, Jessé, fala: filho, pegue aqui esses queijos, pegue aqui uns pães e vá levar para os seus irmãos, vá levar os capitães de guerra, porque nós não sabemos como está a batalha. E Davi vai. E quando Davi chega, acontece isso aqui, a partir do versículo de número 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado na idade, entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul para a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então veja que a afronta de Israel não foi num dia só. Foram 40 dias de afronta, foram 40 dias de guerra, foram 40 dias de perturbação. Há tempos da nossa vida que parece que o inimigo está se sobressaindo. A impressão que dá é que a coisa ruim, ela está conseguindo tomar uma proporção tão grande do nosso coração que nós às vezes pensamos que nunca vai passar. 40 dias, pense todos os dias, ao acordar, ao anoitecer, estes homens acordavam sendo afrontados por Golias. Cadê o homem que vai me enfrentar? E é assim que o demônio, ele faz conosco. Ele tenta colocar todo tipo de situações para te afrontar, para você baixar a guarda, para você ficar amedrontado. Quanto mais as investidas dele vêm contra você, mais você precisa entender que você precisa se posicionar. Só que ninguém em Israel se posicionou, nem mesmo o majoritário, nem mesmo o rei. Nem mesmo a autoridade se levantou. E não se levantou, primeiramente, porque ele também tinha medo. Ele não tinha coragem de enfrentar este gigante. Até porque, se fizermos uma leitura lá em 1 Samuel, do 9 em diante, você vai ver a história de Saul. A Bíblia fala que não havia homem de tamanha postura, de tamanha força, do que Saul em Israel. Pensando logicamente, quem deveria então enfrentar o gigante Golias era o próprio Saul, o homem mais forte que tinha em Israel. Mas o mais forte não teve coragem, assim bem como os 3 irmãos de Davi, eles também não tiveram coragem. Mesmo, por exemplo, se fizermos uma simples analogia, quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele viu o Eliabe e disse: esse aqui vai ser o rei. Ele tem porte de rei, ele tem um físico, ele é o fisiculturista, ele é o bodybuilder, ele é o mais forte, e ele vai ser o rei. Só que ele, na mesma hora que ele pensa isso, Deus falou para ele: olha, não, eu não vejo segundo a aparência, mas segundo o coração das pessoas. Então veja que mesmo tendo porte, mesmo querendo uma posição, porque o Eliabe queria a posição, o Eliabe queria essa grandeza, né? E Davi não, Davi ele não queria essa grandeza. Veja que as pessoas que mais crescem são as pessoas que não querem status, as pessoas que não querem aparecer. Quando ele estava naquela linha de frente de combate, você acha, por exemplo, imagine que nesses dias Davi está indo lá: eu vou ver meu irmão na guerra. Aí chega lá, não sei se você lembra daqueles filmes de desenho, aqueles desenhos animados, melhor dizendo, antigamente, quando o personagem ficava com medo e ficava tremendo as perninhas, né? Imagine o Eliabe todo fortão, todo bombadão, com as perninhas tremendo, de medo do gigante Golias. Então veja que por mais que você tenha uma capacidade segundo o que você pensa, segundo o seu coração, você acha que já venceu tudo.
Pense, por exemplo, que tem pessoas, e digo essas palavras com a intenção de te ajudar. Você pensa, não, já perdoei, o meu passado ficou para trás, mas tocou no assunto, você fica perturbado, você fica nervoso, você fica com medo. Então pense que existem coisas na sua vida que não foi tratado ainda porque você deixa o medo te dominar. Eu vou ser sincero para você, eu não tenho dúvida que se Eliabe, ele quisesse enfrentar o inimigo, Deus seria com Eliabe. Sabe por quê? Porque Eliabe fazia parte do exército de Israel. Ele fazia parte do exército do povo de Deus. Quer dizer, Deus protegeria o Eliabe se ele enfrentasse o inimigo, mas ele teve medo. Então veja que há grandes oportunidades na nossa vida. E essas oportunidades, elas são lançadas na nossa vida de modo que se nós não encararmos elas, nós vamos perder tudo. Então veja que, se assim bem como agora, esse jovem Davi é enviado até encontrar os seus irmãos, ele pensa em encontrar quem? O Eliabe, encontrar o Abinadab, encontrar o Samar, com a espada na mão, com raiva do inimigo. Nós vamos derrubar esse inimigo, está em nome de Jesus, vamos vencer, em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Deus foi com Jacó, assim como Deus foi também com Abraão, assim como Deus foi com o Israel, com o Isaac. Sabe o que acontece? Eles não estavam na palavra. E por não terem palavra, eles não estão guerreando. Sabia que é assim que acontece com a gente? Se nós não temos palavra, nós não conseguimos entrar na batalha. O diabo, ele vai sempre se mostrar mais forte que você, porque você não entendeu o recado. Você não tem a palavra no coração. E a grande importância, se você tem palavra, você não tem receio de enfrentar o inimigo. Você vai enfrentar o inimigo não de igual para igual, mas você vai enfrentar como aquele que é mais forte que o inimigo. Porque nós que temos o nome de Jesus em nosso favor, nós somos mais fortes que o inimigo. Nós temos a autoridade máxima para vencer qualquer batalha, qualquer inimigo. Não há câncer, não há doença, não há investida do diabo que leve um filho para a droga, para a bebida, que leve uma pessoa para uma perdição, que nós não possamos, em nome de Jesus, colocar esses inimigos por terra. Agora, quando Davi ele chega, ele faz o seguinte, versículo de número 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas em uma guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Então veja que naquele momento que o exército se prepara, se alinha um de frente para o outro, o Davi chega e fala, não, eu não posso ser só um entregador de quentinha, de marmitex, não, eu tenho que ir lá para a batalha. Quando nós somos de guerra, nós não aceitamos as coisas de qualquer jeito. Eu vou até chamar a atenção de algumas pessoas, acredito eu, ser até como um profeta de Deus. Tem pessoa que ela gosta de ficar, como pode dizer, folgada. Ela gosta de ficar não, eu vou fazer minha parte, vou ficar no meu canto aqui, vou ficar do meu jeito aqui, é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que fazer, eu não vou me envolver, deixa quem sabe guerrear que guerreie, eu vou ficar no meu canto. Eu vou dizer para você, se o povo de Deus perde, você perde também. Então Davi disse, não, meus irmãos estão na guerra, eu vou para a guerra também, eu vou batalhar, vou enfrentar esse gigante. Aí aparece o gigante que vem com a intenção de colocar esse medo. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, quando Davi escuta que tem um inimigo que está se opondo, colocando medo em todo Israel, porque quando o exército se preparou em fileira, quando eles veem o gigante Golias, eles dão um passo para trás, eles ficam com medo. E quando eles ficam com medo, Davi está ali. E ele pergunta: peraí, mas quem é que vai enfrentar esse gigante? E o que se dará para quem enfrentar esse gigante? Ele chega e pergunta, porque ele está chegando em algo novo. Ninguém chamou ele para isso, mas ele se colocou ali. Eu digo que a gente não tem que ser intrometido. Nós não temos que ser intrometidos, mas nós temos que saber a nossa posição. Se eu posso fazer, ajude. Se você pode colocar sua mão e fazer com maestria e ajudar, fortalecer, faça. Nós temos que ter esse coração disposto. Então, quando o Davi chega nessa batalha, ele descobre: olha, você vai ter, a pessoa que vencer terá o prazer de ter todos os seus impostos vão ser tirados. Você não vai pagar imposto nenhum mais. Já pensou, Emer, você assim? Nunca mais pagar imposto? Já pensou você nunca mais ter que pagar imposto nenhum? Que beleza seria, né? Mas eu digo para você que esses dias aqui era a promoção de quem enfrentasse o inimigo. Eu vou dizer para você, quem aprende a enfrentar o inimigo sempre vai ter uma coroa, sempre vai ter uma bênção para quem enfrenta os inimigos. Agora, como que você quer vencer se você sempre briga e você, ao invés de tomar uma posição de uma pessoa de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, você está fugindo, você está saindo da presença de Deus. Você está deixando de batalhar as batalhas da fé. Você está deixando de lutar com o Senhor. Então veja que o que a palavra está declarando é que ele descobriu que quem venceu o gigante vai ter uma promoção, vai ter uma bênção, vai casar com a filha do rei. E isso fez com que o irmão dele ficasse chateado. Lá no versículo de número 28 agora. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras de Davi, que havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então veja que, infelizmente eu digo isso, que até as pessoas mais próximas. Porque eu acho que assim, você passar alguma afronta de alguém que você sabe e espera que essa pessoa possa se levantar contra você é uma coisa. Você está preparado que as pessoas lá de fora, você está preparado que as pessoas tentem te passar a perna, te enrolar, tentem te fazer você ficar para baixo. Sempre vai acontecer isso. Mas agora, a maior dor que existe é você passar isso dentro de casa. Porque eu penso que Davi está chegando no exército e quando ele vê o Eliabe, ele vê ali como se fosse, poxa, esse é meu irmão mais velho, protetor da família. Ele vê esse irmão e o irmão, em vez de vir abraçá-lo, ele fala: você está vindo aqui como um presunçoso, você está vindo aqui para zombar da gente porque a gente vai perder a batalha. Veja como são as palavras que vêm de alguém que está com o coração cheio de inveja. A inveja mata, gente. Essa expressão aí, a inveja mata, é verdadeira, hein? A inveja mata as pessoas. Mas sabe quem que mata? Mata o invejoso. A inveja mata o invejoso. Porque o Eliabe não está pensando em enfrentar o gigante, mas ele quer derrubar quem quer vencer o gigante. Veja que quem está buscando a Deus, quem está indo se consagrar, buscar, orar, ir para a igreja, clamor, e palavra, e leitura, e busca para vencer, aprender, se preparar para vencer os inimigos,
Eu digo para você que vai ter muita gente querendo o seu couro, querendo brigar com você, porque você busca Deus. Então uma pessoa que anda no caminho do Senhor, ela vai ter esses inimigos. Eles vão surgir, eles vão vir contra você somente pelo fato de você buscar a Deus. Agora, analise comigo o que está acontecendo. O Eliabe escuta essas palavras e começa a afrontar Davi. O que você pensa, Davi? Que você acha que você vai para a igreja, eu vou mudar? Não é assim que algumas pessoas falam? Não é assim que algumas pessoas tentam agir e quando acontece dentro de casa é pior. Eu como pastor, já tenho um tempo já que eu trato de pessoas. E quantas vezes já vi pessoas dizendo, pastor, eu não tenho força. Lá em casa é só eu que busco a Deus. Lá em casa eu tenho que falar, eu falo que venho para a igreja, é meu filho que se levanta, é meu marido que se levanta, é todo mundo contra. Ah, não sai da igreja mais. Não sai da igreja, pega as tuas coisas e vá morar na igreja. Tudo é igreja, é oração, é Bíblia, pelo amor de Deus. Essas afrontas são afrontas para tentar te abalar, para tentar fazer você parar. Porque tais pessoas como Eliabe não querem enfrentar o gigante, não querem enfrentar o inimigo, mas também não querem que você enfrente. Veja que se você se posiciona para enfrentar o inimigo ele vai tentar de todos os meios agir na consciência, na mente, com provas, com batalhas, com empecilhos, para você não conseguir. Então veja que tudo está patente e passível à mão de Deus e aquele que crê que Deus vai honrar a fé. Agora, se Eliabe tivesse se unido com o irmão, ô irmão, que bom que você veio aqui. É muito bom andar com pessoas que elas fortalecem nossa fé. Agora, em contrapartida, nós naturalmente, você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo, as pessoas não querem ajudar umas às outras. Até o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, olha, está faltando amor. As pessoas não se amam mais, as pessoas elas são amantes de si mesmas. O Eliabe era um amante de si mesmo, que só pensava nele, que não pensava no seu irmão, não pensava na sua nação. Ele queria o status de alguém que vence, de alguém que é acima dos demais, mas não queria trabalhar para isso. Eu digo que não há ninguém, preguei ontem isso, ninguém é honrado sem trabalho. Se você é honrado pelos homens, porque você foi colocado numa posição, mais cedo ou mais tarde você vai ser tirado dela. Os homens coroam e tiram coroas das pessoas. Agora, quando Deus honra, ninguém tira a coroa que Deus coloca. Então, quando Davi chega, ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. Aí então, chegou aos ouvidos do rei Saul. E quando Saul fica sabendo que Davi, ele está disposto à batalha, ele manda chama o Davi. Sabe o Davizinho? Olha que coisa séria. Lá atrás, aprendemos ontem isso aqui. O Davi estava na casa de Saul, tocando harpa para que os demônios saíssem da vida dele. O demônio perturbador já não está mais na vida de Saul. Por quê? Porque Davi expulsou o demônio dele com a presença de Deus, com o louvor verdadeiro que o coração dele tinha. Agora, lembram-se mais uma vez de Davi. Veja que os improváveis são lembrados porque, pensando ao critério de batalha, o Davi não tinha nem que ter sido chamado. Mas ele fala, já que é o único que tem coragem, vamos colocar ele mesmo. Às vezes, eu penso isso, às vezes. Ah, não tem outro? Então vai esse mesmo. Não tem outro que faça melhor? Então coloca esse aqui e vamos ver o que vai dar. É o que Saul falou, não tem ninguém que queira enfrentar o inimigo, eu não quero enfrentar o inimigo, eu vou colocar alguém que vá. E aí então chega Davi. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a mocidade. O Davi em todo tempo, veja que desde quando ele aparece na história bíblica, Davi é colocado como um homem que não consegue ou ele é excluído. Agora, o rei tem alguém que quer enfrentar o inimigo dele.
mas ele fala, não, você não pode, porque você é muito novo, você é muito jovem, você não vai conseguir ir para a batalha. Mal sabia Saul que Deus era com Davi. Enquanto Deus estiver ao seu lado na batalha, você está num problema difícil. Eu até falava ontem no atendimento, conversando com o irmão. Há pessoas que, por mais que ela tenha Deus, por mais que ela caminhe com o Senhor, ela vai ter problemas. Então eu digo, nunca deixe que as pessoas, nunca deixe que os sentimentos à sua volta, ou você perceba que algumas pessoas estão tentando fragilizar sua fé, estão tentando fazer enfraquecer a sua força de vontade em Cristo. Porque veja que tanta gente, o pai, os irmãos, agora o rei está dizendo, olha, você não consegue, você é fraco, você não vai conseguir. Sabe quem que fala isso? Se alguém te fala algo te decepcionando acerca da fé que você tem de levantar-se e buscar a Deus, fique bem claro que eu vou te falar, essa voz não é de uma pessoa, não é alguém que está te afrontando, é um demônio. Quem está fazendo isso é um demônio. É um diabo que está na boca desta pessoa, porque Saul está aqui precisando de alguém para enfrentar o gigante, mas ele fala, não, você não pode, porque você é muito fraco. Agora vem uma resposta, que eu acho que existe, quando eu digo acho, porque é a minha maneira a minha percepção. Eu acredito que o currículo de trabalho faz com que nós consigamos sim ter posição de honra. Versículo de número 34. Então disse Davi para Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, o matava. Assim, feria o teu servo leão como urso. Assim será também este incircunciso filisteu como um deles. Porquanto afrontou o Deus dos exércitos, o Deus vivo. O que Davi entendeu? Preste atenção que eu vou lhe falar. Lembra que eu comentava mais cedo sobre o Eliabe? O Eliabe, se ele enfrentasse o medo e encarasse o gigante Golias, ele venceria o gigante. Ele venceria. Porque Deus estava sendo afrontado. A afronta de Israel era a afronta de Deus. Quando o diabo afronta você, ele está afrontando a Deus. Deus não quer que seus filhos estejam afrontados pelo diabo. E se você está sendo afrontado, em Cristo Jesus você pode combater esse inimigo. Agora, entenda esta palavra, entenda a direção desta mensagem que você está ouvindo. O Eliabe não teve coragem. Já Davi, quando sabe que tem um inimigo, ele se levanta e fala, eu já venci urso, eu já venci leão, quando ninguém me viu. Ninguém via quando eu enfrentava certa... Tem batalhas da nossa vida que ninguém vê. São batalhas espirituais, batalhas emocionais. São batalhas que nós enfrentamos muitas vezes dentro de nós. Para podermos nos tornar pessoas fortes, nós precisamos vencer esses gigantes. Pense que uma alegoria, né? Vencer um leão, vencer um urso. Ele quis dizer, eu posso, porque essa batalha não diz respeito a mim. Esse confronto não é contra o Davi, é contra Deus. O dia que o diabo se levanta com um câncer, com um linfoma, com um carcinoma, um caroço, um cisto, seja o diabo que o demônio tenta colocar na vida de uma pessoa através de uma enfermidade, esse demônio se levantou, não foi contra você, foi contra Deus. Porque Deus não tem prazer na sua dor, na sua dificuldade. Por isso que Jesus ele veio dizendo, olha, em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No meu nome vocês pisarão as serpentes e os escorpiões.
Quer dizer, vocês vão pisar a cabeça dos demônios. Então, o que Davi entendeu, a chave de tudo isso aqui não é a pedra que Davi vai levar para a batalha, não é a funda, não é a coragem, porque a coragem sim está envolvida, mas o que ele está levando em consideração é que a guerra não é dele, a guerra é de Deus. E se você pleiteia a causa de Deus, pergunta que eu te faço, responda para você mesmo. Qual foi o dia que você viu falar que Deus perdeu uma batalha? Nenhuma. Nunca houve dia e nunca haverá um dia que o Senhor vai perder uma batalha. Então, aqueles que lutam em nome do Senhor também serão vencedores, assim como o Senhor o é. Então, por isso, Davi entendeu que para enfrentar a batalha, ele tinha que entender que a batalha não era contra ele, não era especificamente contra Israel, mas sim contra Deus. Aí, meu amigo ou minha amiga, aí a coisa muda. Quando a batalha é de Deus, aí você pode fazer. É igual, por exemplo, quando o filho está com o pai, né? O pai ali adulto, a criança pequena, vê o pai para protegê-lo. A criança estufa o peito. Não, estou com meu pai aqui, meu pai está junto comigo. É assim que Davi entendeu. Eu vou para a luta porque meu paizão está aqui comigo. Meu Deus está comigo para a batalha. Aí ele termina agora, onde a gente vai fazer oração. No versículo de número 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. É assim que tem que ser. Vão ter oposições o tempo todo. Vai ter oposições. Vão ter pessoas tentando o tempo todo provar a sua fé a ponto de você desistir. Mas se você entendeu que você entrou numa batalha com Deus, é impossível você perder. Basta você confiar no Senhor, você crer na palavra e a obra de Deus vai se findar em você. Continuamos, mais tarde chego aqui com vocês aqui e eu apresento mais uma vez o programa e falo, continuando essa mensagem com você. Agora eu quero orar por 3 casos específicos. Quero orar por quem está se preparando para fazer uma cirurgia de risco. Quero orar também por quem tem causas na justiça, para quem tem audiência, para quem tem batalhas para enfrentar nesses dias aí. E quero orar também por pessoas que estão com problemas alérgicos, gripe, tosse, o tempo todo com aquela rinite. Pastor, eu estou mal, eu quero lhe ajudar nessa oração agora. Pegue o copo com água comigo e vamos entrar nessa batalha junto em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar ao Senhor a vida de todas as pessoas que estão sendo afrontadas, que terão que passar por uma guerra numa cirurgia, que terão que passar por uma batalha no centro cirúrgico, numa grande cirurgia. Jesus, que esta pessoa que está indo agora, meu Deus, para este episódio dessa vida dela, que ela possa passar ilesa, que ele possa passar ileso, que ele possa sair e ser bem sucedido, que essa guerra não seja somente dessa pessoa, mas seja do Senhor, porque se o Senhor estiver na frente dessa batalha, tudo vai dar certo. Assim bem como aquelas pessoas, ó Deus, que estão com afrontas, são audiências, são coisas ilegais, pessoas agindo de má fé, tentando tirar aquilo que diz respeito aos trabalhadores. Jesus, em nome do Senhor, eu te peço que estas causas sejam dadas como ganhas para aqueles que estão na justiça, para aqueles que estão no que é correto, naqueles que estão fazendo o que é digno. Assim bem como oro por pessoas que estão com crises respiratórias, com asma, com rinite alérgica, com tosses. Meu Deus, passa agora. Passa arrancando a pneumonia, a bronquite, tira, meu Deus, toda essa bronquiolite, esse mal na garganta, este mal que essa pessoa sente, que ela até chega a perder a voz. Em nome de Jesus, eu determino que todos os demônios sejam amarrados e arrancados destas vidas. E eu determino que vá embora e não voltem mais. E assim, ó Deus, a Ti eu consagro estas águas.
todos que comigo agora em casa oram, que buscam a Deus juntamente comigo, que ao momento que elas beberem destas águas, elas sejam livres de todo mal, que elas sejam curadas, assim bem como o apóstolo Paulo enviava retalhos dos seus aventais para os doentes, que assim como esta pessoa recebendo desta água, ela também receba a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água em nome de Jesus.